não adianta nada você dar a faca e o queijo para a pessoa se ela não tiver fome. O que frustra qualquer pessoa é a falta de resultado. É o cara trabalhar, batalhar e não ver resultado. Você que é empresário, é muito importante você definir o modelo de negócio que você tem e como que os teus colaboradores, as pessoas que fazem parte do teu time, vão crescer junto com você. Desenhar uma estratégia de crescimento e ter disciplina com relação a ela. Então a pessoa tem que ter um padrão mental de crescimento. Sejam muito bem-vindos a mais um Tupinicast. Eu sou o Rodrigo, o seu da Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington. Eu sou o Wellington, sou diretor de operações da Tupiniquim e estamos para mais um episódio do Tupinicast, Rodrigo. Isso aí, convidado mais do que especial, Fernando. Se apresenta aí, Fernando. Opa, uma honra. Obrigado demais pelo convite. Wellington, Rodrigo, da Tupiniquim. Meu nome é Fernando Vanderoski, tá? E eu sou corretor de imóveis, trabalho aqui em Alphaville. E no decorrer desse podcast aí nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a minha trajetória, sobre empreendedorismo, e eu quero aí poder contribuir muito aí nesse episódio. Boa, com certeza. O nome é complicado, hein, Rodrigo? Lembra aquela loja de joias, né? Eu já falei pra ele mudar o slogan dele. Os caras já falou, que ele não vende imóveis, vende joias. Falei pra ele. Você vê como é Cada imóvel é uma joia. Cada imóvel é uma joia. Falei, já tem o slogan, né? Já veio pronto, mas não usa. As ideias boas não usa. Eu achei que ele era holandês, que é Vanderovski, tem o polonês. Vanderstar. Polonês. Tá perto aí. Tá perto. Mas... E o tema de hoje aí? O que a gente vai falar, hein, Rodrigo? Antes, a gente tem que falar do nosso patrocinador, verdade. né? Vamos falar do patrocinador. Quem que é o patrocinador? O Vendfly. O que é o Vendfly, Wellington? O Vendfly é o nosso aplicativo que trabalha tanto o marketing quanto as vendas. E como a gente tem a parte do Vendfly Chat também. Novidade, né? O Vendfly Chat, que é a sua plataforma de atendimento do WhatsApp. Então, você centraliza, tem 20 vendedores lá usando um número do WhatsApp. Você consegue centralizar em uma única plataforma, você consegue acompanhar os atendimentos, não vai ter mais um celular para cada vendedor, né? Que é um saco, o vendedor saiu, levou embora a carteira de clientes. Não, fica centralizado na empresa, você consegue fazer a auditoria, né, de tudo aquilo, e tem a IA, que ela vai fazer o pré-atendimento para você, se você quiser, né? Ligou o robozinho ali, a inteligência artificial, ela já atende e qualifica o cliente e ela te ajuda a concluir as tarefas também ali do CRM. Tá, tem uma reunião para marcar, preciso enviar um lembrete? Não, a inteligência artificial já lê as conversas e fala, Fernando, tá lembrado daquela reunião amanhã às 2? Ah, tá confirmado. Confirmou, ela conclui a tarefa. Não confirmou, ela fala, legal, vamos remarcar, entra na sua agenda e já tenta remarcar também, sem que tenha um humano, né, para fazer essa parte mais burocrática, mais chata. O humano, ele entra realmente no momento que importa, que é na venda ali, em conversar com o cliente mais a fundo. Isso tem aquele aumento de produtividade, né? Que você ia precisar de 2 pessoas, às vezes, para fazer esse trabalho, um SDR para acompanhar, um closer para poder fazer o fechamento. E hoje você vai trabalhar só com uma ferramenta e o seu vendedor só para acompanhar ali se as tarefinhas foram feitas e entrar em contato com o cliente no momento certo. Então, entrem lá no site vendfly.com.br e conheçam um pouquinho mais. É isso aí. Agora vamos lá para o nosso podcast. Fernandão, eu já conheço essa história, né? A gente já conversa bastante, mas eu queria que você começasse contando mesmo, né? A sua trajetória, que você comentou ali no começo que você é corretor, mas que você tem uma imobiliária, né? É isso mesmo. Então, quando a gente imagina um corretor, ele é aquele profissional liberal, né? E você já é um empresário que tem ali uma equipe que te ajuda e tudo mais. Mas o pessoal comenta, né? Quem é do mundo aí comenta que a gente gosta de ver a pinga que toma, mas os tomos a gente não vê, né? Ninguém vê, E a sua história é muito legal. Conta um pouquinho pra gente como que tudo começou ali, da onde que você veio e tudo mais. Legal, Rodrigo. Bom, eu atuo no mercado imobiliário hoje, mas nem sempre foi assim. Tá, então assim, vamos descontrair um pouco aqui. Eu vim de uma área totalmente diferente, então eu fiz um processo de transição de carreira para o mercado imobiliário e acho que isso é uma história muito bacana de ser contada porque o corretor às vezes ele é mal visto no mercado, né? O vendedor em si. Então a gente pode falar do corretor ou do vendedor porque o corretor de imóveis ele é um vendedor, né?
Também. E aí, eu falei também, Rodrigo, porque, rapaz, eu desconheço uma profissão que a pessoa tenha que ter tantas skills e habilidades quanto um corretor de imóveis. Então, assim, você vai vendo, assim, tantas coisas que o corretor precisa aprender e precisa, muitas vezes, trabalhar com o cliente, que o cara precisa ser psicólogo, precisa ser... cara, às vezes tem que casar as pessoas, às vezes tem que divorciar as pessoas, isso eu não faço. Mas já vi casos assim, para que o imóvel ele possa ser vendido, ser comercializado, assim, muita coisa. Mas eu foco principalmente aí nas pessoas, tá? Eu tenho falado que é o meu grande diferencial. E o que acontece? Eu sou filho de comerciante, Rodrigo. Meu pai era feirante, ele montava uma barraca para vender melancia, mel, abóbora na beira da estrada. Então, ele ia no Ceasa, ele comprava mercadoria, ele vinha, colocava na beira da estrada lá com os cavaletes e ali ele ia vendendo. E eu cresci vendo ele fazer isso. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu aprendi desde cedo que vender é a melhor coisa que existe. Quem aprende a vender não passa necessidade. Esse é um ponto. E aí o que aconteceu? Eu cresci vendo meu pai vender, participava ali com ele e tudo, e depois eu comecei a construir a minha carreira também, e eu vim de uma área totalmente diferente, eu vim da área de ferramentaria. Então, eu entrei numa empresa com 15 anos de idade, eu comecei a ver ali que eu tinha que aprender ali mais para poder ir crescendo e tendo outras posições. Aí fui para o Senai, aí fiz desenho técnico no Senai e tal. Depois eu vi que eu precisava ter uma faculdade também, aí eu me formei em automação industrial na FATEC, aqui em São Paulo. Mas o ano que eu me formei, em 2013, não estava um ano tão legal assim, eu permaneci na mesma empresa que eu estava na área de ferramentaria. Ali eu fiquei por 17 anos, e aí o que aconteceu na minha vida? Eu trabalhava numa empresa e constantemente eu sempre estive vendendo alguma coisa. Então, mesmo tendo uma renda da empresa, eu sempre construí uma segunda renda por intermédio de vendas. E aí, em 2017, eu estava vendendo umas panelas, né? Comecei a vender umas panelas ali e tal, e aí o tio da minha esposa, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ele, o Maurício, grande abraço para o Maurício também, foi ele que me convidou para o mercado imobiliário e eu agradeço demais a vida dele. E em 2017, o Maurício tinha montado uma imobiliária, ele tinha entrado no mercado imobiliário em 2009, 6 anos depois ele tinha conseguido abrir a imobiliária dele, e em 2017 eu falei, quer saber, eu vou vender um jogo de panela pro Maurício. E as panelas que eu vendia eram as panelas de aço cirúrgico, tudo, um kit de panela assim bem robusto e também com um valor bem agregado. E aí preparei, fiz a apresentação toda, tal, apresentei as panelas para ele, e aí ele falou assim para mim, ele falou, Fernando, isso é um comercial bom, cara, mas você tá vendendo o produto errado. E aí é um grande insight aqui, Rodrigo, porque assim, vender é vender, irmão. Do mesmo jeito que você vende uma água, você pode vender uma casa também. E aí o Maurício me viu vendendo panela e falou, Fernando, você sabe apresentar, cara, você devia estar vendendo algo que tenha mais retorno financeiro. E aí eu questionei ele, eu falei, vou vender casa igual você? E aí ele falou, você quer? Eu falei, quero. E aí ele trocou, eu meti 6, e aí eu falei, demorou. E aí eu comecei a entender como é que o mercado imobiliário funciona, ele se dedicou muito para isso também, ele foi me mostrando ali de início como é que as coisas funcionavam, e aí foi o processo de transição de carreira. Eu comecei a me desligar da empresa que eu trabalhava, na verdade, eu atendi aquele convite do mercado imobiliário, eu falei, isso aqui é uma oportunidade para mim, mas eu preciso me desligar da empresa que eu estou. E aí eu fiz um processo ali de desligamento da empresa, e em 6 meses eu me desliguei daquela empresa e migrei para o mercado imobiliário. E aí foi muitos desafios, transição de carreira é um processo que precisa ser bem assim, elaborado. No meu caso eu não elaborei muito, eu olhei e falei, é isso que eu quero, e aí passei alguns apuros por conta disso, tá? Então, não funcionava nem na empresa que eu estava quando eu comecei a me desligar dela, porque eu já não conseguia me dedicar mais tanto. E no mercado imobiliário também não. Então, sabe aquele negócio que nenhum nem o outro... Meio termo ali, né? Meio termo. Não funciona. Então, assim, uma coisa que eu falo também, Rodrigo, é assim, se você tomar uma decisão para migrar para algo, vai. Definitivamente, sabe? Esse negócio de você... não, isso aqui é um plano B. E é uma coisa que eu sempre falo, se o corretor de imóveis, ele colocar essa profissão em segundo plano, já deu errado. Então, assim,
decidiu que vai entrar no mercado imobiliário, ou seja, qualquer decisão na vida, a pessoa precisa ser, sabe, coerente com aquela tomada de decisão dela e com afinco. E eu penso que as coisas deu muito certo para mim por conta disso. Eu tomei essa decisão, fiz esse processo de migração, e aí, assim, foi dificuldade pra caramba, Rodrigo, para falar a verdade. Então, assim, eu lembro, nessa época eu tinha um Vectra ano 97, GNV. Rapaz, eu rodava tipo 25 quilômetros para abastecer o carro para depois voltar para o posicionamento que eu trabalhava, porque nem todos os postos de combustíveis lá na região tinha GNV, e era assim, foi trabalhoso para entrar no mercado imobiliário, para conseguir se posicionar, mas eu consegui. Eu migrei para o mercado imobiliário. Em 2018, eu entrei definitivamente no mercado, então eu estou caminhando para o 8º ano, assim, full time no mercado imobiliário. E aí vieram os outros desafios, assim, do mercado, né? Então, assim, se posicionar, definir com que nicho de mercado que você vai trabalhar. Então, o mercado imobiliário ele é um mercado muito amplo. Você entra no mercado imobiliário, eu falo que é parecido com a advocacia, porque a pessoa se forma em direito, aí ela pode escolher, né, família, ela pode escolher tributário, ela pode escolher diversas áreas. E o imobiliário não é diferente, porque você tem imóvel comercial, você tem imóvel de lançamento, você tem imóvel de terceiros. Então, assim, você tem diversos nichos de mercado. E, às vezes, muitos corretores não dão certo, por quê? Porque ele quer abraçar tudo. Uhum. E aí não funciona. Não se especializa, Não né? funciona. Então, assim, o que funciona no mercado imobiliário é posicionamento. Então, é definir uma região de atuação. Depois dessa região de atuação, define qual vai ser o perfil de imóvel ideal que você vai trabalhar, começa nele. Você pode depois até ir migrando, até trazendo mais coisas ali para a tua carteira, mas você precisa definir um objetivo para começar. Tá? E, Fernando, você comentou aí, né, das dificuldades, da transição de carreira e tudo mais. E geralmente o empresário, ele enfrenta, né, dificuldades. O dia a dia dele, se ele não for resiliente, ele não aguenta, né? Muitas vezes o empresário é o cara sozinho, porque não tem sócio. Às vezes está até contra a família, né? Então eu mesmo, quando falei, pô, eu vou sair do emprego aqui e vou focar só nisso aqui. Eu lembro que minha mãe falou, pô, não, mas você tá ganhando bem e tal, como que você vai fazer isso? E aí eu tava, na época, bem estressado, falei, não vou mais trabalhar nisso, eu quero trabalhar de uma forma diferente. Eu trabalhava em agência de publicidade e tudo mais. E aí eu cheguei na conclusão, quando eu vi meu chefe chegando, tipo 8 da manhã, uma garrafinha de coca e um energético. E o derby no bolso, né? Aí ele começou já Coca-Cola e energético ali. Eu falei, caramba, 8 da manhã o cara já tá assim, deu 8h15 ele já saiu pra fumar um cigarro. Aí eu falei, pô, mano, o que aconteceu? Muito trabalho, tô estressado, não sei o que e tal. E a agência de publicidade era uma loucura, virar noite pra entregar campanha e tal. Eu falei, pô, não quero isso aqui pra mim. Aí foi quando eu acabei migrando de área, mantive ali a essência da área, mas indo pro empreendedorismo e tudo mais. E o empresário, ele enfrenta, né, várias dificuldades, desde a família jogar contra, desde do governo jogar contra e tudo mais. E eu falo que a gente não é preparado no Brasil para ser empresário. Pelo contrário, né? A gente é preparado para não gostar do empresário. Do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo. E eu conheço a sua trajetória de vida, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que seu testemunho é legal, até para a pessoa que está falando, pô, tô cheio de dificuldade aqui, tô querendo desistir. Eu queria que você contasse um pouquinho do antes ali, que você comentou ali, da sua infância e tal. Tá. Mas teve dificuldades ali que foi barra, né, de você enfrentar. Teve sim. Eu tenho um pensamento comigo, Rodrigo, que é assim, tudo que a gente passa na nossa vida, na nossa trajetória, tem um objetivo, tem um propósito, né? Tem um versículo que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, assim, às vezes você está passando por uma dificuldade hoje, está vendo esse podcast aqui, e eu quero falar para você, o que você está passando hoje pode contribuir para algo grandioso na tua vida, obviamente, se você entender que isso faz parte da tua jornada. E eu passei sim, Rodrigo, passei por grandes dificuldades na minha vida, e eu penso assim que isso me trouxe uma capacidade assim de resiliência, porque assim o empreendedorismo, você citou essa palavra, é resiliência, é você muitas vezes passar por um momento de dificuldade, mas saber que aquilo ali vai ser passageiro mesmo. E
eu tive diversas situações, né? Então, assim, na minha infância eu não vim de uma família assim, hoje o termo que se usa, né, é funcional, né? Então, assim, Estruturado. eu não tinha o meu pai certinho, bem casado com a minha mãe ali. Meu pai, ele já faleceu, ele faleceu em 2019, mas meu pai era um homem bruto, irmão. Então, assim, minha mãe sofreu bastante com ele no casamento, a gente que era filho via aquilo dali. Mas uma coisa muito boa que meu pai ensinou ele ensinou muito sobre você batalhar por aquilo que você deseja. Então, assim, eu via meu pai trabalhando desde cedo, eu via a entrega dele para aquilo, e assim, com todas as adversidades, ele nos sustentou, ele nos formou ali, pelo menos na nossa base ali, até a adolescência. E eu aprendi isso, eu aprendi que se eu quisesse algo, eu tinha que trabalhar mesmo, eu tinha que batalhar. Então, assim, isso hoje, na sociedade, a gente vê às vezes uma distorção, né? Porque para trabalhar precisa ter a maioridade, é porque isso, porque aquilo e não sei o quê. Eu vejo que assim, o homem ele nasceu para trabalhar, irmão. Esse dia eu vi um corte de um rapaz na internet, ele falando assim, não, o homem nasceu para pagar conta, isso e aquilo e tal e não sei o quê. E assim, eu não discordo dele, entendeu? Porque assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. E aí, eu aprendi isso desde cedo, tá, Rodrigo? Isso aí foi me fortalecendo. Quando eu migrei para o mercado imobiliário, eu já sabia que não ia ser uma trajetória tão fácil. E um grande insight que eu tive, compartilhando aqui com as pessoas, e para você que quer fazer uma transição de carreira, eu vou falar para você o seguinte: tenha o primeiro ano como um ano de aprendizado. Então, a maior parte das pessoas, Rodrigo, quando migram para algo, elas querem ver o resultado rápido, né? Então, eu vou entrar nessa área aqui e eu já quero ganhar bem. Você deve estar cheio de profissionais assim que te procuram e falam, não, isso e aquilo. Mas eu sou treininho ainda, eu estou aprendendo. Você fala, putz, você precisa ter uma bagagem, né, que faça valer a remuneração que você quer ter. Então, eu comecei a entender que o meu primeiro ano e essa transição de carreira ela ia ser um tempo de aprendizado. Então, eu não criei aquela expectativa. Porque o que frustra as pessoas muitas vezes é isso, é você vir para algo com uma expectativa muito elevada. Então, assim, eu de início, eu tive algumas experiências, eu comecei a entender que o mercado imobiliário era algo que podia mudar a minha vida completamente, mas eu já olhei e sabia que não ia ser fácil. Como eu já tinha uma trajetória assim de muita resiliência de vida, eu falei assim, bom, isso aí é comigo mesmo. Então vamos embora, vamos pagar o preço. Chamei minha esposa, acho que um ponto-chave também, se você é casado, é concordância. E eu falei, Raquel, a oportunidade está diante de nós. Raquel é minha esposa, e eu não falei, mas eu sou casado há 17 anos, tenho 3 filhos, Sofia hoje com 11, o Samuel com 10 e o Benjamin com 8. E o Benjamin já tinha nascido nessa ocasião. Tanto é que uma das situações que me fez vir para o mercado imobiliário, eu já falei isso em outras ocasiões, foi o nascimento do meu terceiro filho, foi a minha família. Eu ganhava, Rodrigo, nessa ocasião, em 2017, R$3.500 por mês. E aí, eu com 3 filhos, casado, eu olhei assim, eu falei assim, não vai dar. Vou ter que vender minha sogra. Não vai dar, essa conta não fecha. E eu acho bacana compartilhar isso com o público, porque assim, talvez você esteja num cenário desse, você olha para a tua família assim e você tem o desejo de entregar algo melhor para a tua família, mas a tua condição não permite. E aí é onde você tem que se indignar mesmo, mas também tomar uma atitude, não adianta ficar revoltado e não fazer nada, tá ligado? Então assim, cara, olhou para a situação, viu que não dá, começa a procurar um caminho. E eu falei assim, o mercado imobiliário vai ser, isso aqui pode mudar a minha vida. Eu sabia que não ia ser fácil, eu olhei ali, vi assim que não ia ser, mas falei, eu vou pagar esse preço. E aí foi aonde eu entrei. Entrei no mercado imobiliário, essas dificuldades de início, o aprendizado que tem que ter, mas eu estabeleci isso na minha cabeça. O primeiro ano vai ser um ano de aprendizado. E eu fiz isso. Primeiro ano eu fui aprendendo como é que funcionava. Meu segundo ano de mercado imobiliário, Rodrigo, eu fui considerado um dos melhores corretores imobiliários do ano, porque eu fazia parte de uma franquia imobiliária e eles me reconheceram com aquele volume de vendas que eu tive naquele ano. Então, em 2019, eu comercializei 59 imóveis de terceiro. Então, assim, um número expressivo para quem atua no mercado de terceiros. Se tiver alguém aqui acompanhando esse podcast, sabe disso, que atua no mercado imobiliário.
E aquilo ali foi muito relevante. Aí 2020 foi a ascensão, porque 2020 eu estava lá com as minhas metas, e aí eu vi que dava, eu aumentei a meta. Então, o primeiro ano eu peguei e falei assim, bom, aprendi. No segundo ano, eu já tive ali aquele reconhecimento. Eu falei, opa, daqui para frente agora eu vou duplicar, triplicar isso aqui. Eu comecei a ver que o que eu tinha feito, eu tinha capacidade de fazer mais. E aí você vai ajustando alguns pontos, você fala, meu, dá para fazer mais. E aí, 2020, eu coloquei umas metas assim, bem ousadas, e aí veio a pandemia. Né? E isso acontece muito com o empresário, né? Às vezes você estabelece as tuas metas, de repente vem alguma coisa que você não tem controle. Vem uma mudança de governo, vem uma pandemia que nem aconteceu, né, em 2020 e diversas outras situações, né? Dependendo da área do mercado, do ramo que você está inserido, acontece coisas que você precisa alinhar a rota rápido. E aí em 2020 eu peguei, começou a pandemia. Só que a pandemia para o mercado imobiliário, ela foi muito positiva, pelo menos para o nicho que eu estava. Porque eu estava no mercado de terceiro, na Granja Viana, e o mercado praticamente era todo de casas. Então as pessoas elas começaram a sair de São Paulo, a sair dos apartamentos e querer casa. E aí, rapaz, vendemos muito, muito, muito em 2020. E aí a gente teve necessidade de ampliação do time na ocasião, a imobiliária que eu fazia parte, e eu não contei para vocês antes aqui, mas eu sou pastor evangélico e eu me converti com 21 anos de idade e eu sempre me dediquei a cuidar de pessoas. E aí, eu falei anteriormente aqui para vocês, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente se pergunta, se questiona e fala, por que eu estou passando por isso? Né? E assim, vai chegar um momento na tua caminhada que você vai falar, nossa, aquilo que eu passei me fortaleceu para esse momento que eu estou vivendo. Então, a gente fala de resiliência hoje, mas eu já passei por diversas situações, não só empresariais, daquilo que a gente está falando aqui hoje. E daí, essa trajetória minha de sempre estar cuidando de pessoas, em 2020, a empresa precisava crescer, expandir. E aí tinha muitas pessoas querendo ingressar no mercado imobiliário e nós já estávamos com um time grande. Só para você ter uma ideia, em 2018, quando eu ingressei ali no mercado imobiliário, comecei a entender as coisas em 2017, em 2018 eu ingressei mesmo, e nós estávamos nessa imobiliária que eu fazia parte na ocasião, em 5 pessoas. Em 2020, nós estávamos em 30, tá? Na ocasião da pandemia. E aí eu fiz uma proposta para a direção da imobiliária e falei assim, ó, a imobiliária está crescendo e está faltando liderança. Eu tenho bagagem sobre liderança. Liderar é cuidar de gente. E aí eu peguei e falei assim, eu tenho entendimento sobre isso, eu posso contribuir para o crescimento da empresa. E aí foi onde eu estabeleci um time, outra pessoa estabeleceu o outro e a gente começou a trabalhar esses times. De 30 pessoas nós chegamos, Rodrigo, até 2022, em mais 3 anos depois, 2, 3 anos depois, em 120 pessoas. Então a gente formou 4 líderes e aí fomos recrutando pessoas, 30 pessoas em cada equipe, nós chegamos a 120 corretores. Granja Viana, Osasco, Alphaville, a gente conseguiu fechar esse perímetro aqui e tivemos uma ótima atuação, top 1 dentro da franquia na ocasião, e assim, foi só crescimento. Então, assim, foi... E aquilo que eu falei, situações que eu vivenciei na minha vida em outra ocasião, elas me forjaram, elas me prepararam e elas me deram habilitação para esse outro momento que aconteceu na minha vida. Então, quando veio um momento ali que eu olhei e eu falei assim, meu, falta líder. Eu tenho capacidade de liderança, eu consigo assumir essa posição. E foi uma posição que trouxe muito crescimento para a empresa, não só para a empresa, mas para a minha vida também. Tanto é que isso me habilitou para outros negócios também. Isso foi 2022, tá? A gente teve um grande crescimento dentro dessa franquia, deu o período ali de contrato de franquia de 5 anos, e aí a gente começou outros negócios. Aí foi onde eu comecei a WA Brokers, que é a empresa pela qual você me conhece hoje, que eu estou aí empreendendo com ela também já há 3 anos. E como que foi assim? Você tá numa equipe de 5 pessoas, pequena, para 120, como que é desdobrar a meta para esse povo, incentivar, né? Porque a gente estava falando de resiliência e tal, mercado imobiliário
é um mercado que ele vai contra o pensamento da maior parte hoje de quem está ingressando no mercado de trabalho, porque geralmente o jovem ele fala assim, eu quero o reconhecimento antes de merecer aquele reconhecimento, né? Então, eu quero um retorno financeiro ali, porque eu estou entrando, quero já começar ganhando bem. Mas ele não chegou ali fazendo por merecer aquilo, né? Ou entregando retorno sobre aquilo para a empresa. E o mercado imobiliário ou você produz ou você não ganha, basicamente, né? E aí, como que é motivar esse pessoal, separar esse pessoal? Ô, Rodrigo, primeiro o que eu vou falar aqui talvez vai trazer muitas pessoas para o mercado imobiliário agora, tá? Então, assim, o mercado imobiliário é um mercado muito próspero. Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E mudar, assim, de uma forma muito relevante. Eu mudei a minha vida completamente por intermédio desse mercado, tá? E o que eu diria para você que ouviu isso aqui e falou, tá, como é que eu posso mudar de vida por intermédio do mercado imobiliário? O segredo o primeiro ano você entende como um ano de aprendizado. Então vamos pensar o seguinte, qual é a profissão, uma profissão nobre que existe hoje que paga bem após a saída da universidade? Vamos pensar em advocacia. Uma profissão conceituada. Eu ia mais para médico. Advocacia não é tão bem. Vamos pensar depende do advogado. Vamos pensar em advocacia, uma profissão muito boa. Então, assim, hoje a pessoa ela vai para uma universidade e ela determina que ela vai se formar em advocacia, 5 anos mais a prova da OAB, certo? Ou seja, a pessoa no primeiro ano, ela vai pagar para aprender. É um investimento ali. É um investimento, 1 ano, 2 anos, 3, 5. Se ela tiver um escritório familiar, se a família já tiver no segmento da advocacia, ela já vai estar bem ingressada. Se ela não tiver, vai ter que estagiar e vai ter que ralar. Quanto é que ganha um advogado quando ele sai de uma universidade depois de 5 anos e a prova da OAB? Salário mínimo. No mínimo. 10, 20 mil? Não. Mais ou menos? É menos que isso, né? Bem mesmo. Você tem noção? Vocês têm noção? Saiu da faculdade ali. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Vocês têm noção que um corretor de imóveis hoje, com um curso de 6 meses, um técnico em transações imobiliárias, ele consegue ingressar no mercado imobiliário ganhando comissões de 10, de 20, de 30, de 50 mil reais? Obviamente que isso vai depender de que área da sociedade que esse corretor muitas vezes transita. Então, eu comecei na periferia, eu comecei vendendo Minha Casa Minha Vida. E assim, não tem problema nenhum em falar. Esse mercado me prosperou demais. Eu vendi imóvel, Rodrigo, de 129 mil reais. Para você ter uma ideia. Minha Casa Minha Vida. E aí eu fui entendendo aquele mercado, depois eu consegui ter um volume de vendas muito expressivo nessa faixa de valor. Eu lembro até hoje, eu vendia 7 imóveis para ter um VGV de 1 milhão. Hoje, os imóveis que eu vendo aqui em Alphaville, dificilmente eu vendo um imóvel abaixo de 1 milhão, um imóvel. Então, assim, eu fui entendendo isso ao longo do processo também dentro do mercado imobiliário. Mas, voltando aqui hoje sobre você fazer uma transição de carreira e talvez optar pelo mercado imobiliário, ou seja, qual for a profissão, eu diria para você fazer o seguinte, tira o primeiro ano como um ano de aprendizado. Então, voltando lá no exemplo, se fosse para entrar numa faculdade de advocacia, almejando um ótimo salário daqui 5, 6 anos, na corretagem de imóvel é possível você ganhar mais do que um advogado. Eu, na verdade, conheço diversos corretores que ganham muito mais do que advogados, mas muito faculdade. Mesmo. Sem ter faculdade, sem ter estudado 5 anos, sem ter estudado pra caramba para a prova da OAB. O cara fez um curso de 6 meses, obviamente que o aprendizado dele foi empírico, na prática, mas ele mudou a história da vida dele. Então, assim, como é que você entra num mercado desse e acha que você vai sentar na janelinha, né, igual a gente fala, e já ter, assim, um ótimo retorno em 1 ano? Não é impossível. Eu também conheço corretores de imóvel que entrou e o primeiro ano do cara foi surreal. Entendeu? Mas eu conheço pessoas que o primeiro ano foi de aprendizado, o segundo ano foi de consolidação e do terceiro ano em diante a pessoa começou a voar, cara. O primeiro ano, como aprendizado, eu costumo dizer que o primeiro ano é estágio remunerado no mercado imobiliário. Então, os primeiros 12 meses, Rodrigo, tudo que você ganhar, você entende que você está ganhando para aprender. E isso serve para qualquer ofício. Você vai entrar numa área, seja de marketing, você vai entrar em, seja qual for o segmento, tenha o primeiro ano como aprendizado.
O segundo ano, como consolidação, você já vai ganhar um pouco mais. O terceiro ano em diante, aí sim, você começa a aumentar a meta. Aí você pode falar igual a sua presidenta. Vou dobrar a meta. A meta é o dobro da... A meta é o dobro. Aí você pode ir dobrando a meta. Não tem problema. Mas isso funciona muito. Entendeu? E eu conheço histórias de pessoas que estão no mercado imobiliário, Rodrigo, putz, você não tem noção. Pessoas que vieram de outras regiões, hoje moram aqui em Alphaville, dentro dos residenciais, começou no mercado imobiliário. Entendeu? Assim, pessoas que prosperaram muito. Uma coisa que você falou foi sobre oportunidade, né? E a sua trajetória mostrou que você foi se melhorando, né, ao longo do tempo para estar pronto para essa oportunidade, mas isso sem saber. Né? Então, quando você foi vendedor lá no comecinho, com seu pai ali, foi um aprendizado, né? Então, tudo foi te preparando para aquele momento de você assumir, né, essa posição que você tem agora de vendas, né? Sim. E muitas vezes a pessoa, para chegar nesse nível de empresário, o primeiro passo é o mais dificultoso, né? Então, você acha que aquele passo que você deu de começar uma segunda coisa, enquanto você estava no emprego ainda, foi o que te deu esse impulso para que você conseguisse realmente falar, é isso, eu preciso ter uma coisa mais certa aqui que Focar, vai dar né? uma tranquilidade. Então, você acha que se você não tivesse fazendo uma renda extra, né, que a gente chama hoje, de renda extra, você acha que você não teria chegado onde você chegou? Pelo contrário, eu acredito o seguinte, se eu tivesse me desvinculado de onde eu estava mais rápido, eu teria acelerado o processo. Entendeu? Então, assim, eu estabeleci esse processo de transição foi por conta do nível de comprometimento que eu tinha com a pessoa onde eu trabalhava. Então, a área de ferramentaria, ela é uma área que você não consegue colocar uma pessoa de um mês para o outro. Então, a hora que eu falei assim, eu vou migrar, vou fazer uma transição de carreira aqui, a primeira coisa que me incomodou foi, eu não posso deixar essa pessoa que confiou em mim tantos anos também na mão. E aí eu me preparei para isso. Eu falei para ele, eu tô com uma oportunidade. E ele assim, ele é uma pessoa muito querida, eu gosto demais dele, é o seu Antônio. E na ocasião eu falei para ele, eu tô com uma oportunidade para ir para o mercado imobiliário. E ele foi um cara que me impulsionou ainda. Ele falou assim, Fernando, se você tá com uma oportunidade e você quer ir, rapaz, vai, porque a hora de arriscar é essa mesmo. E aí, assim, louvável o conselho dele, porque outras pessoas talvez diriam, não, cara, não faz isso ou aquilo e tal. O Rodrigo falou, a própria família dele, quando ele falou em ir, né, Rodrigo, pro empreendedorismo, rapaz, quando eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou sair da empresa e vou entrar no mercado imobiliário. Mas vai ganhar quanto, irmão, né? Eu tava 17 anos. 17 anos. A minha mãe mesmo, ela se assustou, ela se espantou. Você tinha 17 anos na época? Não, 17 anos de empresa. Ah... Ela falou, Fernando, mas você vai largar o que você já faz para mudar de direção, de carreira? E assim... O mercado imobiliário é mal visto também, né? Então deve ter aquilo de... A mãe fala, mas você vai para esse mercado aí, todo mundo reclama, você não vai receber. Então, eu hoje, Wellington, eu tenho trabalhado para converter isso na cabeça das pessoas. O mercado imobiliário, para quem se posiciona, é um ótimo mercado. Entendeu? Aquele negócio de que, não tem o que fazer, o cara vai virar vendedor, tá ligado? Né? Tá desempregado. Não, vira vendedor. Rapaz, se você soubesse o potencial que existe no mercado de vendas, você já tinha se tornado vendedor há muitos anos. Sim. A verdade é o seguinte, todo mundo é vendedor, só não se liga nisso. Entendeu? Então, assim, você para casar, você se vendeu, entendeu? Você, para diversas situações na sua vida, você teve que vender algo que muitas vezes nem você teve a percepção de que você estava vendendo, entendeu? Então, assim, se você entender o mercado de vendas, você nunca mais passa necessidade na tua vida, você empreende no segmento que você definir e, assim, e dá certo. E aí, voltando lá, você saiu do 5 para 120, né? Do 5 para 120. Na, junto, né? Não saí sozinho. Isso, saí na com a galera que imobiliária tava junto no grupo, Você trabalhava. E como que foi essa transição? Porque é um crescimento absurdo, vem bagunça junto, né? Então, esse crescimento, ele veio, Rodrigo, primeiro com estratégia, com organização, com várias mentes pensando junto. Isso daí não foi mérito meu, entendeu? A gente tinha uma direção, assim, muito inteligente e várias pessoas no time de liderança também. Então, foi
dando bagagem para esse crescimento empresarial que a gente teve. Vocês foram criando um processo ali. Foi criando um processo. E assim, um processo que ajudou muito com esse crescimento foi, em primeiro lugar, recrutamento, segundo, formação. Então, assim, a gente recrutava as pessoas, né? As pessoas não entendiam nada de mercado imobiliário. Então, eu lembro muito, na época a gente trazia, assim, ó, no mercado imobiliário hoje, se você começar a conversar com o corretor, você vai ver gente que era dentista, gente que era advogado, que era arquiteto, cara, inúmeras profissões que migraram para o mercado imobiliário. Entendeu? E não foi diferente. Nós começamos assim. Eu particularmente, eu comecei a identificar talentos. Sabe aquele negócio lá? De você olhar para a pessoa assim e falar, cara, meu, mas essa pessoa está na posição errada. Não sei se vocês já tiveram essa percepção, às vezes, de ser atendido, assim, às vezes, por uma pessoa num restaurante, e você falar assim, cara, meu, esse cara. É muito boa. Esse cara é bom, mano, no que ele faz. Ele é bom. Às vezes você é bom pra caramba, meu. Você só precisa mudar o produto que você tá vendendo. Foi o que o Maurício falou pra mim. Eu vendia panela e o Maurício falou pra mim assim, cara, você devia estar vendendo outra coisa. E é isso que às vezes a gente precisa escutar. Entendeu? Quantas pessoas, Rodrigo, estão aí vendendo, sei lá, meu, o cara tá vendendo paçoca na rua. Irmão, você podia estar vendendo casa. Você tá vendendo água, você podia estar vendendo casa. Você está vendendo um produto, um serviço, você podia estar vendendo imóveis. Olha eu chamando pessoas para o mercado imobiliário, né? Concorrente. Mas é isso. E assim, você falou uma palavra aí que assim, eu hoje, o Rodrigo conhece o meu processo de trabalho. Eu não vejo outras pessoas que estão no mercado imobiliário como concorrentes. Na verdade, se a pessoa se posicionar, o mercado imobiliário ele é muito amplo, não dá para você abraçar tudo. Então, assim, eu preciso, na verdade, hoje é de parceiros, pessoas que entendam o mercado por essa ótica que eu entendo e que venham para somar, né? Que venham para somar forças no mercado imobiliário. Trazendo uma outra coisa aqui, né? Como um corretor, ele precisa de duas coisas: automotivação e disciplina, né? Porque senão ele abandona tudo. E hoje também é comum de quem está começando alguma carreira, ela achar que o empresário é que vai te dar a motivação, né? Como é que você faz, né? Você teve uma equipe gigantesca para motivar essa galera e ao mesmo tempo fazer com que eles entendam que a motivação não vem de você, né? Se ele não tiver uma automotivação, ele não vai para frente. Ele pode ficar 1, 2 anos, você falou, 1 ano é só para aprender. Às vezes a pessoa não tem essa noção e ela acha que, tô 1 ano aqui e não dei certo. Então, mas o que você aprendeu nesse 1 ano? Como é que vai colocar para frente isso? E aí é onde entra a disciplina, né? Se fazer tudo aquilo num processo, né, que provavelmente a empresa de você estruturou ali para que ele consiga escalar, né? No primeiro ano ele aprende, no segundo ano ele escala. Que foi o que você fez com o seu negócio, né? Isso. Então, como é que você fez aí na sua empresa para que eles entendessem essa mentalidade? Provavelmente muitos corretores cresceram lá dentro dessa forma. Muitos hoje são proprietários de imobiliárias. E o que acontece? Você falou de motivação, né? A pessoa tem que ter um motivo para ação. A minha motivação é os meus 3 filhos e a minha esposa dentro de casa. Então, assim, não adianta nada você dar a faca e o queijo para a pessoa se ela não tiver fome. Então, assim, a pessoa ela tem que ter isso também, entendeu? Então, assim, você monta uma equipe boa quando você tem pessoas sedentas por resultado. O que frustra qualquer pessoa é a falta de resultado. É o cara trabalhar, batalhar e não ver resultado. E, obviamente, que para isso você tem que ter uma receita, né? Então, assim, você que é empresário, é muito importante você definir o modelo de negócio que você tem e como que os teus colaboradores, as pessoas que fazem parte do teu time, vão crescer junto com você. Obviamente que para isso você vai ter que desenhar uma estratégia de crescimento e ter disciplina com relação a ela. Então, assim, deu muito certo esse crescimento e muitas pessoas ficaram na profissão até hoje. Por quê? Porque elas começaram a entender que tinha que ter uma disciplina. Tem muito corretor que não dá certo, por quê? Porque falta disciplina, ele não se organiza para fazer ligação, para fazer prospecção, ele não se organiza para fazer visita. CRM atualizado? Ele é relaxado, CRM ele não usa, entendeu? Então, assim, o resultado dele assim, é volátil. Então, assim, eu conheço muitas pessoas no mercado imobiliário que ele faz uma venda esse mês, ele pega uma boa comissão e ele some. Aí, depois que ele gastou o dinheiro, ele volta, entendeu? Conheço pessoas que são muito, assim, não são constantes no mercado, mas eu também conheço muitas pessoas que são disciplinados. Os caras que dão certo é aqueles caras assim, ó, que eles fazem uma venda hoje, eles celebram ela,
E amanhã ele esquece que ele vendeu. Ele falou, opa, zerou, preciso vender alguma coisa. Entendeu? Então, o mercado de venda funciona assim. O dia de hoje conta para hoje. Então, assim, amanhã você precisa escrever outra história. Então, assim, é importante a pessoa, assim, construir uma mentalidade, entendeu? Acho que a grande chave, assim, do sucesso para todas as pessoas é o padrão mental. Então, a pessoa tem que ter um padrão mental de crescimento. Não adianta nada, a pessoa ela entra num super negócio. Não tem como dar errado isso daqui. Mas se ela não tiver aquele entusiasmo dela mesmo para levantar da cama, para ir para cima, para fazer o que tem que ser feito, não vai funcionar. Entendeu? E outra, você como líder, nem você aguenta um cara desse jeito perto de você, não tem jeito. Ninguém aguenta gente desmotivada, não. Ninguém muito pessimista, aguenta, né? gente pessimista, gente negativa, sabe? Mercado de venda, cara, não é um mercado para quem é negativo, para quem é pessimista. O vendedor é aquele cara que ele tem que estar, sabe, com entusiasmo lá em cima. Ele pode ter tido um dia péssimo e aí eu gosto muito de um versículo que fala assim, que basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então, assim, ontem pode ter sido um dia ruim, proposta que caiu, um negócio que não deu certo, contrato que não vai ser assinado mais, só que é o seguinte, amanheceu, perspectiva nova, sabe, a pessoa, ela entender que ela pode fazer a diferença naquele dia. E os maiores vendedores que eu conheço que têm sucesso, Wellington, são pessoas que provocam a situação. Entendeu? Esse negócio de vendedor ele ficar passivo e ficar esperando negócio não dá certo. Às vezes cai um negócio ou outro no colo da pessoa, mas quem tem sucesso de verdade, ele provoca a situação. Entendeu? Ele vai para cima, ele gera o cliente. Hoje em dia a gente vive num mercado que é assim, o vendedor ele tá esperando o lead na mão dele. E assim, Rodrigo, maravilhoso o que você faz. Você tem uma empresa aqui, você gera lead, eu vejo os resultados que você tem, entendeu? Eu acompanho diversos testemunhos aqui da Tupiniquim. E o que acontece? É maravilhoso o trabalho que você faz, mas se você não tiver um vendedor na linha de frente que pega esse lead também, que liga para ele, que qualifica ele bem, mesmo que você tenha um SDR para qualificação, diversas coisas, mas eu vejo que no mercado de venda as pessoas elas ainda querem conversar com as pessoas. Elas querem, sabe, sentir que você entendeu o que ela quer. Que ela pode investir nessa relação com você, que vai dar certo, que você vai trazer o que ela precisa. Você vai precisar ficar contando a mesma história um monte de vezes. Exatamente. O mercado imobiliário ele é assim. Então, por mais que você tenha uma máquina de geração de leads, você precisa ter um vendedor ativo, que vai pegar aquele lead, que vai ligar para o lead e vai falar, ô, seu João, tudo bem contigo? O senhor entrou em contato conosco aqui por intermédio dessa casa, essa casa fica no condomínio tal, o senhor já conhece esse condomínio? Ah, eu conheço o condomínio, oh, maravilha. Ah, eu não conheço o condomínio, então, esse condomínio é assim, 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 assim e tal. E traz mais informação para o cliente e desperta nele o interesse, o desejo. Entendeu? Então, assim, vender isso. Entendeu? O acompanhamento, né? É necessário, Rodrigo. É necessário, entendeu? Então, assim, mercado de vendas hoje, as pessoas elas querem a venda pronta, entendeu? Eu sei que existem etapas dentro do processo de venda que isso pode acontecer, mas o nível de venda que nós estamos falando aqui hoje, ela precisa ser construída. E é isso que eu estava falando. O corretor hoje que dá certo, ele constrói. Ele pega o lead, ele liga, ele qualifica, ele agenda a visita, ele leva o cliente, ele chega certo no horário da visita, ele atende o cliente, ele entende do produto que ele está apresentando. Ele não só... Ah, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui você já tá vendo. Isso aqui não sei o quê. Tipo aquele meme agora, né? Ó, isso aqui você tá vendo. Funciona desse jeito. Ah, isso aqui e tal. Não, vai lá, apresenta, valoriza, entendeu? Se ele fizer isso certinho, ele começa a construir o resultado dele. Então, você levantou hoje, cara, vamos embora, vamos vender. O que nós vamos vender hoje? A cabeça do vendedor, do corretor, ela precisa ser assim. O que eu vou vender hoje? Sim. Qual casa que eu vou trabalhar em cima dela hoje? Com qual cliente que eu vou falar hoje? E aí ele precisa ter disciplina para isso. Ele precisa ter a lista dos clientes dele, ele precisa ter os imóveis que ele vai comercializar, que ele vai ofertar, ele precisa ter o script dele de ligação, entendeu? E assim, são coisas que não é tão difícil de serem feitas, mas precisa de disciplina para fazer, entendeu? E se a pessoa ela for disciplinada, ela vai ter resultado. E quanto mais disciplina ela tiver, mais organização, mais resultado ela vai ter. E isso que você comentou é bem real, né?
A maior parte dos vendedores hoje, eles ficaram preguiçosos por conta do marketing. Então, o marketing, ele tá ali entregando o lead, aí o vendedor fala, pô, legal, tá vindo o lead. Aí ele trabalha. Aí daqui a pouco ele fala, poxa, agora eu quero o lead mais qualificado, né? Que é o que a gente costuma ouvir. Ah, legal, agora tá vindo mais qualificado. Ah, mas agora eu quero um lead que compre. Se o cara não comprar, a culpa é do marketing. Não, peraí. Então, o vendedor, ele tá entregando, terceirizando todo o trabalho para o marketing. Ele quer ser o tirador de pedido, que a gente brinca, Exato. né? Que a pessoa fala, eu quero isso, isso, isso e quero assinar o contrato. Ah, esse é o lead legal. Não, pô, o lead é o cara que precisa daquilo que você oferece. E o que a gente vê é que o vendedor, ele ficou preguiçoso, ele não acompanha mais o lead. Então, você comentou, né? Eu comprei meu imóvel com o Fernando. E aí, a gente foi até o imóvel com um cara que me apresentou outros imóveis há 1 ano Foi mesmo. atrás. Só que aí ele me apresentou os imóveis, acabou. Nunca mais me mandou uma mensagem, não me atualizou dos itens ali, do portfólio que ele tinha. E aí, por acaso, ele era parceiro do Fernando e acabamos comprando ali. Mas... Ele dividiu uma comissão que era se ele tivesse dele, feito o follow-up, ele não precisava ter dividido. Ele teria Exatamente, vendido integralmente para você. Isso. É verdade. E aí, talvez por falta do conhecimento mesmo, né? O vendedor, ele não tem esse processo. E aí você me comentou de um caderninho que você tem, que você anota e tal. Me fala um pouquinho mais. Ô, Rodrigo, só voltando aqui, ó, lembra do caderninho aí depois, mas a gente fala que, pra gente que tá no mercado imobiliário, que o lead é a droga do corretor. Entendeu? Porque assim, o cara, a imobiliária não tá entregando o lead, ele quer ir embora da imobiliária. E na verdade o que ele precisa é ter a prospecção como um estilo de vida. Irmão, você tá na fila do supermercado, você vai esperar ali 3, 4 minutos para ser atendido, né? Sendo generoso, né? Às vezes um pouco mais. Você pode falar com a pessoa da frente, com a outra pessoa que está na fila atrás, e você pode gerar alguma conexão nisso. Você tem diversas situações que você pode estar prospectando e gerando cliente sem ser somente um mecanismo de marketing que a gente sabe que tem hoje, né? Então, eu tenho, Rodrigo, é assim, eu sou old school. Então, o que acontece? Eu gosto de anotar muito, de tomar nota das coisas. Então, eu sei que hoje tem o CRM, eu também faço lançamento dentro do CRM, eu sei que tem diversas ferramentas, mas assim, o que você precisa, na verdade, ter é controle sobre aquilo que você está fazendo. E eu tenho um caderninho que eu anoto. E aí, o que eu faço? Eu criei, pessoalmente, alguns modelos de acompanhamento que eu tenho. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho reunião com a equipe de corretores, mas na sequência, na parte da tarde, eu reviso todos os últimos atendimentos da última semana. Então, o que acontece? Se toda segunda eu faço isso, toda segunda eu falo com os clientes que estão dentro do meu follow-up. Então, aquele cliente que pediu para mim entrar em contato com ele daqui 5 meses, 6 meses, aí eu coloco no CRM, ou coloco na agenda, tá? Mas aquele cliente que está quente ali, que eu estou falando com ele, que está dentro do mês, eu toda semana, pelo menos, eu estou ali dando um input nele para reativar aquele contato novamente. Então, eu controlo isso hoje praticamente no meu caderno mesmo. Então, todos os dias eu anoto as minhas tarefas e aí eu coloco lá. Só para você entender, Rodrigo, eu trabalho com um modelo de representação de venda no mercado imobiliário, né? Então, o que é isso? O que é um modelo de representação de venda? Eu comecei a entender que no mercado imobiliário, o vendedor ele era deixado de lado. Então, por exemplo, se você fala hoje, eu quero vender o meu imóvel, as pessoas, elas, me manda foto, me manda vídeo que eu vou divulgar o imóvel. Já o comprador não, você entrou ali, você tem CRM falando com você, ferramenta de inteligência artificial, o corretor mesmo, se for um bom corretor ali, já te ligando para conversar com você. Então, assim, o cliente comprador, ele tem muitas pessoas em prol dele. O cliente vendedor, nem sempre. O cliente vendedor, ele tem, às vezes, muitas pessoas contactando ele, mas sem ter um acompanhamento real. As pessoas só querem um produto dele, querem cadastrar, colocar na prateleira, e aí se aparecer mais um cliente para ficar com o produto dele, beleza. E eu falei, tem uma brecha no mercado aqui e tal. Eu sei que já existem muitas empresas que trabalham nessa vertente que eu trabalho, mas eu falei, isso aqui tem muito espaço ainda. As pessoas não estão dando atenção para quem quer vender o imóvel. E aí, o que eu faço?
vou até esse cliente vendedor, ao invés de pedir o material do imóvel dele, eu faço uma visita pessoal até ele e conheço o imóvel e a pessoa. Entendo por que ela está vendendo, qual é a motivação da venda dela. E a partir disso eu começo a trabalhar em prol do objetivo pelo qual ela está vendendo. Eu estou vendendo para fazer um upgrade. Então, eu posso, de repente, colocar o imóvel dela numa transação de venda e levar ela para o imóvel que ela quer e fazer uma permuta, que nem nós chamamos no mercado imobiliário. Eu quero ir para um imóvel menor porque esse imóvel está muito grande para mim. Os nossos filhos casaram, foi embora e esse imóvel já está muito grande. A pessoa quer fazer um downgrade. O que eu faço? Eu atuo naquilo que é a necessidade que o cliente tem. Só que o que acontece? Eu começo a trabalhar esse imóvel, Rodrigo, para o proprietário e eu me posiciono como que um promotor de venda. Então eu capto o imóvel desse cliente, eu produzo material para divulgação e eu levo para outros corretores e para outras imobiliárias e mantenho conexão com eles e vou acompanhando. Entrou um cliente para eles, eu faço essa qualificação com eles também. Então, hoje, eu tenho um cliente 100% qualificado numa visita com um cliente vendedor de um imóvel que eu estou gerenciando a venda. E o que acontece? Isso me faz voltar lá no caderninho e anotar todos os dias os imóveis que eu estou gerenciando. Então, assim, eu não trabalho com muitos imóveis. Eu trabalho com 10, 15 imóveis. Então, todos os dias, eu abro o meu caderno, eu anoto esse imóvel que eu estou cuidando para o proprietário e eu faço uma ação, pelo menos, para cada um desses imóveis diariamente. Então, eu vou acompanhando desse jeito. Posso ter um CRM para isso? Posso ter uma ferramenta de inteligência artificial para isso? Temos, mas eu gosto da velha escola, do caderninho, de abrir o caderno, de olhar um a um e de ver que ação eu posso promover para cada um desses imóveis de forma diária. Então, assim, isso eu tenho certeza que contribui para o resultado que eu tenho hoje. Eu, às vezes, vejo corretores falando assim, não consegui vender, estou 1 mês, estou 2 meses, estou 3 meses sem vender. Graças a Deus eu não sei o que é isso na minha vida. Eu vendo imóveis todos os meses, por quê? Por conta desse modelo de negócio que eu estabeleci, esse cuidado com o proprietário e essa ação diária por cada imóvel que eu estou cuidando e gerenciando da venda. Uma coisa que você acabou de trazer aí, inteligência artificial, né? E a gente estava falando dos leads, né? Seu corretor já está muito mal acostumado, só recebendo lead. E agora com os agentes, a inteligência artificial agindo com ele, né? Já mata o corretor ruim, né? Corretor meia boca ali já vai morrer, né? Porque não vai precisar mais dele, porque ela já vai fazer esse trabalho inicial de levantar, de puxar algumas informações, né? Como é que você vê isso? E você acabou de citar aí também que na sua empresa vocês usam inteligência artificial. Como é que é isso na empresa de vocês, né? Como é que você vê essa situação do corretor e a IA e o que você está fazendo na sua empresa? Eu vejo como algo muito positivo. Tá, Rodrigo? Então, assim, gente para comprar tá cheio no mercado e não só no mercado imobiliário, mas em todos os segmentos, né? As pessoas, elas estão aí para consumir produtos, serviços. E a inteligência artificial, ela vem sim para fortalecer isso. A gente sabe hoje, o cliente que recebe um atendimento ali em segundos, em milissegundos hoje, por intermédio de inteligência artificial, ele está mais propício a dar segmento com você. Nós vemos também hoje ferramentas de inteligência artificial que elas têm um atendimento que às vezes no primeiro momento a pessoa não consegue nem perceber que está sendo atendida por uma ferramenta de inteligência artificial. Eu vejo como algo muito positivo. Tá? Eu acredito que tem que investir nisso, mas eu vejo também que, assim, você tem que ter o discernimento da hora que você tem que entrar no circuito. Você não acha que perde um pouco aquela humanização, né? Que você fala muito do contato próximo também do corretor, com o dono, por exemplo. Então, hoje você tem ferramentas de inteligência artificial. É muito louco, né? Porque as pessoas estão humanizando aquilo que é digital, né? Então, assim, é importante você ter uma ferramenta nesse segmento, porque o que acontece muito no mercado imobiliário? Às vezes você está em atendimento, é que nem eu estou aqui. Está entrando cliente, né, na empresa, na imobiliária. Quem está atendendo esses clientes? Eu tenho meu sócio lá, o Maurício, que ele é muito doido, então caiu no CRM, ele liga na hora. Mas, por exemplo, se ele tiver em atendimento também, o que vai acontecer? Vai cair na inteligência artificial, pelo menos você não perde esse cliente de cara. E, obviamente, dependendo do time em que ele está ali na jornada do comprador, ele vai dar referência para a ferramenta de inteligência artificial, se ele identificar que é uma ferramenta, né, ou não identificando, ele vai ir tratando ali, mas ele já vai estar em atendimento.
no meu ponto de vista, o que é inteligente você fazer? Tomar esse atendimento o quanto antes você puder. Entendeu? Então, assim, entre a pessoa não ser atendida e ter um atendimento por intermédio de inteligência artificial, faça o atendimento por intermédio de inteligência artificial. Ah, mas eu estou disponível? Entra no circuito. Não deixa o cliente continuar naquele atendimento. Aí é lógico, você tem também, às vezes, quantidade, qualidade, tem muito disso, né? Então, assim, o mercado imobiliário eu posso falar para você com propriedade, porque é um mercado que eu transito nele. Então, quanto antes você pegar o telefone e entrar no circuito, melhor é. Já tem outros mercados que você tem a necessidade de ter o cliente mais qualificado na ponta. Então você vai precisar que ele passe por um SDR, não vai dar para você ficar atendendo todo o contato. Então, assim, você precisa de ferramenta, você precisa de inteligência artificial para isso. Então, assim, entra 100 lead para você. Como é que você vai ligar para 100 pessoas? Você precisa fazer um filtro disso e entrar somente naquilo que realmente faz sentido para você. Às vezes você pode criar uma esteira, né, de acordo com o produto, com o serviço que vocês vendem, que a pessoa pode ser... Feito assim, 100% automático. Fazer 100% automatizado. Já no meu processo imobiliário não faz sentido. Quanto antes o corretor entrar no circuito, melhor é. O agente ele vai ser um assistente, né? Então ele vai te ajudar. A minha memória é curta, o do agente lá é infinita. Então ele vai entrar, o cara tá 1 ano lá, você anotou direitinho no CRM que ele quer uma casa de tantos dormitórios no condomínio tal. Você não tem aquela casa, mas aqui 1 ano apareceu e de repente o cara não comprou, o agente ele vai ler aquela informação e falar, opa, esse imóvel tem um match aqui com aquele cliente, deixa eu mandar uma mensagem para ele. É isso. Então ele te assistiu ali, né? Você não precisou você parar tudo que você estava fazendo, buscar naquela lista de contatos para entrar em contato com o cliente. Mas a partir do momento que ele mandou a mensagem, falou, chegou esse imóvel aqui, você ainda tem interesse, tá buscando e tal? Pô, tenho. Aí o Fernando entra para trocar uma ideia com o cara, né? É isso aí. E como é que está sendo o aprendizado dos corretores com essa nova tecnologia, né? Como é que eles têm assimilado isso? Porque é um mundo também um pouco diferente ali, né? Sim. Então, quando a gente vê em outros meios o pessoal mais avançado, na advocacia também a gente vê o pessoal um pouco mais fechado para tudo que envolve tecnologia ali, tem uma dificuldade de ensinamento. Tem sim, e o mercado imobiliário não é diferente. Assim, para o corretor usar o CRM é uma luta, entendeu? A maioria não usa. Tá, então assim, você tem CRM na imobiliária, mas dá para contar os corretores que inserem as informações mesmo. Então você tem que estar todo dia meio que cobrando isso da galera. Então assim, a inteligência artificial veio para ficar, assim, né, como a gente viu aí, muitas plataformas aí entrando no mercado imobiliário também. Assim, a gente tem atualização todos os dias e em todos os segmentos. Se a pessoa ela não acompanhar, ela vai ficando para trás. Então, às vezes, ela não vai conseguindo produzir mais igual ela produzia. Hoje, o corretor que está atento ali, que está utilizando ferramenta de inteligência artificial, ele está vendendo, às vezes, 3, 4, 5 imóveis por mês, às vezes até mais, dependendo do segmento que ele atua. E em contraponto, você está vendo outros corretores ali que às vezes não está fazendo uma venda por mês. Mas por quê? Porque não está acompanhando essa dimensão que o mercado tem. O mercado está evoluindo em todos os sentidos. E o mercado imobiliário ele não está para trás. Não está para trás. Aliás, é um dos mercados assim que movimenta demais a economia no país. E assim, o mercado imobiliário é perpétuo, vai ficar aí pro resto da vida. Então, por isso que eu falo para as pessoas, é um mercado que você pode entrar nele, entendeu? É um mercado que tem espaço, e tem espaço. Porque você fala assim, hoje, nós temos aí, pelo Cresce no estado de São Paulo, pouco mais de 300 mil corretores. Aí você fala, putz, é gente pra caramba. Mas nem todo mundo tá ativo. Mas nem todo mundo tá ativo, entendeu? Então, assim, tem muito mercado, porque, assim, tem corretores trabalhando de uma maneira, tem outros corretores trabalhando de outra maneira, no formato que eu trabalho. E o mercado imobiliário, eu falo, Rodrigo, ele é um oceano azul. O que a pessoa inventar hoje e falar assim, eu vou montar uma empresa para atuar no mercado imobiliário nesse segmento assim, assim, assim. Tem espaço. Tem espaço. Hoje, um corretor com 10, 15 imóveis bem qualificado e precificado, que é no modelo que eu trabalho hoje, ele já não dá conta. Você imagina eu com 15 imóveis exclusivos, Rodrigo? O que acontece? Nem parece muito, né? Fazendo ação todos os dias por ele. Sabe o que vai acontecer? Eu vou vender 2, 3 todo mês, 2, 3 todo mês, 2, 3 todo mês. E vou repondo a carteira
de imóveis de captação que eu tenho. Não para. Você imagina você vender 2, 3 imóveis todo mês. Aí é lógico, vai depender da faixa de valor que você trabalha. Mas se eu escolho um mercado de 1 milhão, de 2, de 3 para atuar, e obviamente que eu também vou ter que ter competência para atuar nesse mercado. Mas se eu tenho, eu consigo construir o resultado que eu preciso. Às vezes, rapaz, um cara que ganhava R$3.500 por mês hoje, já vê comissões na casa de 6 dígitos. Você tá entendendo? Então, assim, você fala, meu, evoluí, tô crescendo. E eu tenho fé que em breve eu vou ver comissões de 7 dígitos no mercado imobiliário. É isso. E aí, Rodrigão, tem pergunta da audiência pra gente matar? Temos perguntas da audiência aqui. Vamos lá. Eu tô tentando repensar essa pergunta aqui, mas se não ficar claro, você me fala, tá? Tem muita gente que tem a mentalidade ali de ter um emprego melhor quando vai montar uma empresa, né? O que você tem pra dizer pra essa pessoa, né? Que, na verdade, você vai trabalhar um pouco mais, né? Não vai ter um emprego melhor. eu vejo assim, né? O que acontece? Lembra no início do episódio, você falou assim, todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente leva, né? O ditado popular é esse. É isso. Só que assim, tem gente, é a mesma coisa, né? O pessoal vê a gente no palco, às vezes, mas não vê os bastidores, a dificuldade que se passa. Então, assim, muita gente vem atraído para o mercado imobiliário ou, às vezes, para o empreendedorismo, porque eles falam assim, nossa, meu, o cara viaja pra caramba. Ou é no meio do dia, o cara tá na academia, ou isso, ou aquilo. Então, às vezes, as pessoas, elas veem o ônus que se tem em ser empresário. Né? E, obviamente, que você consegue ter flexibilidade, né, de horário, você consegue ter liberdade geográfica, dependendo do segmento que você atua, e isso atrai muita gente. Porque a pessoa, ela trabalha numa empresa, ela chega lá, né, 7 horas da manhã e vai embora às 17, às 18 horas, e ela vê que a vida dela tá passando e ela tá presa dentro de um espaço físico. Então, o empreendedorismo, ele atrai muito, e o mercado imobiliário também, porque a pessoa fala, putz, a vida do corretor é boa, né? Pô, o cara pode levar os filhos dele na escola, o cara pode estar nas festas, pode estar isso, pode estar aquilo, pode estar viajando, mas às vezes eu estou atendendo de domingo, às vezes eu estou atendendo até a noite, às vezes eu estou acordando mais cedo para poder organizar o meu caderninho, tá entendendo? Então, assim, a pessoa que vem para o empreendedorismo achando que ela vai ter, sabe, uma determinada ali regalia e ela foca só nisso, ela se frustra. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que tentam empreender e voltam para a CLT. Ó, até rimou, né? As pessoas tentam empreender e elas voltam para a CLT, por quê? Porque elas vêm pensando só no bônus. Ah, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter liberdade, não sei o quê, mas elas não veem a entrega que ela tem que ter. E a grande verdade, Rodrigo, é que seja na CLT ou no empreendedorismo, quem quer ter resultado tem que se entregar. Então, eu, por exemplo, eu saí lá da empresa que eu trabalhava e eu trabalhava 10 horas por dia nessa empresa, almoçava 1 hora, 44 horas semanais, estava tudo certo. Eu vim para o empreendedorismo, eu já tive dias de eu trabalhar 18 horas. Você fala assim, como é que pode, cara, 18 horas, irmão, levantar às 6 horas da manhã e dormir meia-noite. E assim, ó, trabalhando, celular, computador, fala com um cliente, fala com um, fala com outro, corre pro atendimento, e às vezes você fala assim, cara, tô trabalhando muito mais. Então, assim, o mercado imobiliário, ele devolve, ele te entrega, mas assim, você tem que se esforçar para isso. O empreendedorismo, ele devolve pro empreendedor, mas ele precisa pagar um preço. Então, assim, talvez chegue uma ocasião que você fale, hoje eu posso, igual aquele livro lá, né? Trabalhar 4 horas por dia, 4 horas por semana. Então, assim, só que talvez isso leve um tempo, uma construção para isso. Talvez, de início, você vai ter que trabalhar 18 horas para o teu negócio. 14 horas, 12 horas, isso é comum. Hoje, para mim, na fase que eu tô hoje, Rodrigo, 12 horas para mim é comum. Entendeu? Tem dia que eu consigo entregar 10 horas, tem dia que eu consigo lá entregar meio período de trabalho, mas tem dias que eu preciso entregar mais. E hoje ele tá tranquilo. Tá com 2 empresas. Você tá entendendo? Tá de boa, então assim, acho que tá respondida a pergunta aí, entendeu? Então assim, não vem só pensando no bônus que você vai ter, entenda que você vai ter que se entregar para o negócio acontecer e dar certo. Quem decide empreender trabalha muito mais do que quem está na CLT, tá? Boa, legal. E aí tem outra
que entra um pouquinho naquilo que você comentou, né? Você vendia Minha Casa Minha Vida e depois você passou para alto padrão. E aí, qual que é a diferença, né, de você vender muito de algo barato ou vender pouco ali de algo mais caro, né? O que você tem que mudar na hora da venda? Então, aí tem, assim, tem alguns pontos aí, Rodrigo, bem importante. Então, assim, primeiro você tem que entender o que você está vendendo, né? Por quê? Porque assim, todo mercado de venda e tudo que tem projeção na nossa vida, a gente tem que enxergar a escala. Então, assim, o que me fez transacionar do mercado popular é capacidade, repetição. Então, por exemplo, eu vendia 7 imóveis para ter um VGV de 1 milhão. Eu posso vender hoje um imóvel de 1 milhão e ganhar a mesma coisa. Agora, o que que vai exigir mais de mim? 7 processos de venda ou um processo de venda? Tá entendendo? Eu posso hoje repetir 7 vezes no de 1 milhão. Entendeu? E melhorar esse meu resultado. E aí eu comecei a enxergar muita coisa também, percepção de valor, Rodrigo. Então, tem pessoas que elas são muito boas naquilo que elas fazem. E elas mesmas não enxergam o valor que elas têm. Entendeu? Então, assim, lembra da história da água? A história da água é assim, ó. Um copinho de água desse daqui no atacadão deve custar, sei lá, vamos chutar alto aí, uns 90 centavos, R$ 1. R$ 1. Aí você pega essa água aqui, você vai lá, você põe esforço seu e leva ela pro farol e vende ela por 2. Mérito seu, você vai ganhar 50%. Só que essa mesma água, ela pode ser levada para uma conveniência, mudou o ambiente, e você vende ela por R$ 5. Você pode levar ela para o aeroporto e vender por 10. O que mudou? Mudou o ambiente, mudou percepção de valor. O produto é o mesmo. Às vezes o serviço é o mesmo. Mas o que você precisa mudar? Mudar a experiência do cliente. E foi isso que eu fui entendendo. Eu comecei a entender que o nível em que eu estava evoluindo no mercado imobiliário, eu podia mudar o ambiente. Então, eu estava fazendo uma entrega no Minha Casa Minha Vida, que na minha ótica era muito boa. Eu falei assim, eu tenho capacidade de atender outros públicos no mercado imobiliário. E aí eu comecei a me desafiar. Eu comecei a captar o imóvel de 500 mil em Cotia. Então eu comecei lá em Calcaia do Alto, 129 mil. Tá? Minha Casa Minha Vida. E aí eu comecei a entender que eu tinha um bom atendimento e eu falei, não, eu posso me desafiar um pouco mais. Aí eu comecei a captar o imóvel de 500 mil em Cotia. Aí eu falei assim, eu comecei a fazer, e aí quando você começa a fazer, você começa a ter habilitação, você começa a se sentir seguro. Aí você fala, aprendi. Falei, agora eu vou fazer o mercado mais alto. Aí eu fui para a Granja Viana fazer o imóvel de 1 milhão. Comecei a fazer o imóvel de 1 milhão na Granja Viana e aprendi. Aí eu falei, para onde é que eu posso ir agora? Alphaville. Eu vou fazer o imóvel de 2, de 3, de 5, de 10, e aí eu vim para Alphaville. Entendeu? Então assim, eu comecei a perceber que eu estava aprendendo, eu estava evoluindo e que eu tinha capacidade de atender outro público, no caso do mercado imobiliário. Então, assim, as pessoas têm que se perguntar o produto que eu vendo, o ambiente que eu estou vendendo, o nível de conhecimento que eu tenho. Então, 3 fatores eu já sinalizei aqui que as pessoas precisam avaliar com relação ao produto ou serviço que vendem, que elas podem talvez investir mais e aumentar o volume de vendas. Entendeu? Então, assim, como é que o meu negócio pode faturar mais? A pergunta talvez seja essa, Rodrigo. Como é que eu posso faturar mais com aquilo que eu faço? Vamos trazer outra enquete aqui, né? Como é que eu posso faturar mais com aquilo que eu faço? Tem diversos fatores. A gente citou 3 deles aqui. Você pode ampliar o teu nível de conhecimento, selecionar outros públicos para aquilo que você vende, ou mudar a praça, né? Mudar o ambiente que você está vendendo. E aí você pode ampliar essa receita aí que você tem. Boa. Maravilha. Ô, Rodrigo, eu tava lembrando da história, ele falou da água, eu lembro da história do cara que pegou uma água encanada, colocou numa garrafa top, ajustou ali, levou para o público certo e perguntou para aquele público, né, quanto que eles acham que... Serviu de um jeito diferente, né? serviu de um jeito diferente. Aí o pessoal pegou a água aqui, ó, na tacinha. Sommelier de água. Nossa, essa aqui tem um gosto refinadíssimo. E ele falou da experiência, né, do
da pessoa, né? Então, elas não sabiam que aquela água era Sabesp. da Sabesp, né? Mas só a experiência que ele levou para poder apresentar aquele produto já tornou o produto Não, mas melhor. aconteceu mesmo. Acho que foi na Austrália que o cara foi fez real, isso. foi Não, real. mas tem muito disso, né? Você vê, assim, a apresentação Foi a mudou. apresentação. Ele A pegou a experiência que mesma você água, gerou. colocou em Apresentação, 3 ambiente. garrafas diferentes, levou num ambiente top, Ó, taça top. cara, nós e estamos tal. vivendo isso aqui, ó. O copinho tá aqui, ó. Uhum. Esse copinho não é um copo bonito, né? Mas você pôs na taça aqui, ó. Se nós tirar o copo daqui, ó, já mudou a apresentação, não é? É isso mesmo. E isso, ô, Rodrigo, às vezes você pode levar para um produto que você vende. Às vezes, como é que você está apresentando isso para o teu público? E seja em qualquer coisa. Você tem diversos tipos de cliente aí que eu tenho certeza que você leva esse nível de informação para eles, né? Você está vendendo isso aqui, você já pensou em, sei lá, montar uma página mais bonita, apresentável para o teu cliente chegar? Você trabalha com elaboração de site, né? Monta a página de e-commerce para os seus clientes, né? Então, assim, a pessoa ela pode trabalhar nisso. A apresentação é tudo. Você chega para atender um cliente, meu, como é que você vai atender ele? Ah, chegou lá descabelado, meu cabelo mal cortado, carro tudo sujo. Cara, você quer ver, ó, eu na captação de um imóvel. Olha como é que é louco isso aqui, Rodrigo. Ó, por exemplo, olha como é que é aquilo, ó, o teu corpo fala. Então, assim, se eu chego para atender, ó, presta atenção, corretor. Se você chega para atender um cliente descabelado, cabelo sem cortar, a barba tudo suja, cheio de pedaço de pão na barba, o cabelo escamando, caiu tudo na camiseta aqui assim e tal, e não sei o quê, o carro tá sujo. Cara, você chegou, o cliente já vai olhar para você assim, A experiência cara, já não foi legal, né? a sua apresentação já não vai ser legal. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar assim e vai falar assim, vai falar, putz, meu, esse cara não tá cuidando nem dele direito. Como é que ele vai cuidar do meu imóvel? Como é que vai ser esse processo de venda com o meu imóvel? Então, assim, é doído às vezes você falar isso e você ouvir isso, mas é a grande realidade. Entendeu? A sua apresentação, ela vende. Como é que você chega, já te vende. Num primeiro momento que você está vendendo para o cliente, você não está vendendo produto, você está vendendo serviço. Corretor de imóveis, ele vende serviço. Entendeu? O corretor, às vezes, ele se engana. Ele fala, não, eu vendo casa. Você não vende casa, você vende serviço. Você vende, sabe, a experiência que o cliente vai ter durante o processo de venda ou de aquisição do imóvel dele. Então, você precisa se conscientizar nisso e você precisa se apresentar à altura também para isso que você vai fazer. Entendeu? Se posicionar, fazer com que a pessoa enxergue valor em você. Então, a sua apresentação, como é que você chega, o cabelo tá cortado, barba tá feita, sapato tá limpo, o carro tá limpo, o cara fala, pô, esse cara cuida bem das coisas dele, ele vai cuidar do meu imóvel. Ó, a unha tá cortada, o cara não come as unhas, isso e aquilo, meu, um monte de coisa. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção também no mercado imobiliário. Meu, você tá vendendo a todo tempo, cara. Todo tempo. A pessoa ela tá olhando para você e ela tá te analisando. Ela tá olhando para você e a sua apresentação constrói confiança. E a gente só compra de quem a gente confia. Então, se eu gero confiança, o Rodrigo compra de mim. Por que você comprou o terreno comigo? Pela atenção, confiança, né? Você entendeu? Então, assim, foi por causa disso. Você fez um investimento de vida. Mas por quê? Porque você me viu toda semana lá no BNI, as pessoas dando testemunho, o trabalho que eu estava fazendo, e aí você foi sentindo confiança e falou, meu, vou conversar com o Fernando. E, meu, foi um enredo para vender o terreno desse cara aqui ainda. Ele é difícil, né? Tem vários argumentos ali contra. Ele sabe todas as argumentações Rodrigo é bom de vendedor. argumentação, é. Ele pega Aí tudo ele, que o Fernando, vendedor mas tem e isso, ele vai no mas ponto. aquilo, mas não sei o quê, mas ele tá certo. E é assim a jornada do comprador. É o que a gente falou aqui. As pessoas não vendem. Rodrigo, ninguém acorda, na boa, ninguém acorda, vai para frente do computador ou no celular procurar um imóvel para perder tempo. Ainda mais na faixa de valor que a gente trabalha. A pessoa ela não começa a olhar assim, ninguém hoje quer perder tempo. Então, se o cliente entrou em contato com você, ele quer comprar. A única coisa que você precisa entender é o seguinte, em que fase da jornada esse cliente está? Ele está no início, ele está no meio ou ele está no fim? Eu já dei aula sobre isso aqui, Rodrigo. Tá? Então, assim, é fundamental para o corretor de imóveis ou para o vendedor, a hora que ele recebe um lead, a hora que ele começa um processo de qualificação com o cliente, entender em que fase da jornada de compra esse cliente está. Se ele está no início,
Irmão, conversa com o cliente, follow-up, acompanhamento, você não vai vender para ele hoje. Ah, ele já está no meio. Ah, ele já decidiu o que ele quer comprar, ele já sabe o condomínio que ele quer. Opa, esse cara já está no processo assim mais avançado de compra. Às vezes você recebe o cliente aqui, ó, já na fase de decisão. Ó, eu tô fechando um imóvel aqui, mas eu acabei de ver esse anúncio seu e eu também quero ver o imóvel. Opa, esse cliente está para comprar hoje. Tá entendendo? Então, assim, o corretor ele precisa estar atento com isso. O cliente entrou, ele não tá de brincadeira, ele quer comprar na maior parte das vezes. Entendeu? De 100 clientes, um pode estar lá perdendo tempo lá e tal, mas a maioria não está. A maioria quer comprar. Então, o que você tem que fazer é atender esse cliente, colocar ele dentro da jornada, entender em que fase que ele está e acompanhar ele. Então, você vai ter que ter o caderninho. Você vai ter que falar com o cliente hoje que ele só vai comprar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. E outra coisa, visita física é processo de qualificação do funil de venda. Entendeu? O cara entrou como lead, a próxima etapa que você como corretor tem que ter é trazer esse cara para visita física no imóvel. Trouxe ele para visita física, não é fechamento ainda. Ele está dentro do funil, dentro do processo ainda. Talvez na visita você vai entender que aquele imóvel não é o perfil dele. Só que você pode agora sim, entendendo melhor esse cliente, levar ele para o imóvel mais qualificado. Quantos terrenos eu te mostrei para vender aquele terreno? Ah, foi uns 12, 15 terrenos. Né? Entendeu? Por quê? Eu sabia que você queria comprar. Eu já tinha falado com você há algum tempo atrás. Você me procurou de novo. A gente foi fácil follow-up porque a gente se via toda semana. Mas foi feito ali. E aí, Rodrigão? Pô, Fernando, a gente ainda tá vendo isso, isso e isso. Fernando, agora vai. Vamos voltar a ver terreno? Beleza, voltamos a ver terreno. Em 1 semana ele decidiu. Rapidinho, né? Visitamos, olhou, filtrou, viu qual era o melhor, fizemos proposta, trabalhamos a negociação e fechamos a venda. Então, assim, o cliente entrou para você, qual fase? Foi rápido, demorou 1 ano e 1 semana. Foi 1 ano o primeiro follow-up com ele, mas a hora que ele decidiu foi 1 semana. Mas é assim que funciona. Né? E é isso, Rodrigão. Acho que isso, chegamos ao fim do Jabá. episódio. Momento Jabá. É mesmo? Fala um pouquinho aí da sua empresa. Como que o pessoal te encontra, como Boa. que o pessoal encontra a WA Brokers, né? Isso. Bom, para me encontrar é fácil. No Instagram, fernando.wabrokers. E o arroba aí também da WA Brokers é wa.brokers no Instagram. Tá? Então, estamos lá no Instagram, canal mais fácil para você nos encontrar. À sua disposição, quer vir morar em Alphaville, quer vender um imóvel em Alphaville, entre em contato comigo. É isso. Boa, legal. E a Tupiniquim? A gente encontra onde a Tupiniquim? Encontra no YouTube, encontra nas redes sociais. A gente tá em todo canto, Rodrigo. Tá no TikTok também? E encontra como? Tá no TikTok ou não tá? Tá no TikTok. Tá no também. OnlyFans? OnlyFans eu acho que só se você estiver sozinho. Vai saber, né? Tem que perguntar. Essa daí é uma rede um pouquinho mais separada. @agência Tupiniquim. Só Procura procurar. lá. E quem gostou do episódio aqui, Rodrigo, faz o quê? Curte, compartilha. Se não gostou, manda pra sogra. Aí você não sofre sozinho, né? E é isso aí. Então vamos todo mundo sofrer. Compartilhem com geral ali. E espera o próximo episódio que vai ter mais em breve. Isso aí, até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Isso.